Ô glória! Eu salvo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Continuação da leitura da Bíblia pela pastoral. Hoje a gente vai ler a página 13, Gênesis, origem da vida e da história. Glória a Deus. Introdução. Gênesis significa nascimento, origem. No livro podemos distinguir duas partes. Número 1. Origem do mundo e da humanidade. Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11. Os dois primeiros capítulos narram a criação do mundo e do homem por Deus. São duas composições que procuram mostrar o lugar e a importância do homem e da mulher dentro do projeto de Deus. Eles são o ponto mais alto. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, vírgula, versículo 4a. E o centro de toda a criação. Gênesis capítulo 2, versículo do 4 a o 25. Feitos à imagem e semelhança de Deus, possui o dom da criatividade, da palavra e da liberdade. Os capítulos 3 ao 11 mostra a história dos homens dominada pelo mal e ao mesmo tempo amparada pela graça. Não se submetendo a Deus, o homem rompe a relação consigo mesmo, com o irmão, com a natureza e com a comunidade, reduzindo a história aos caos. Dilúvio e a sociedade a uma confusão, Babel. Segundo, origem do povo de Deus. Gênesis capítulo 12 ao capítulo 50. Nesta parte, encontramos a história dos patriarcas, as raízes do povo que dentro do mundo será o portador da aliança entre Deus e a humanidade. O início da história do povo de Deus é marcado por um ato de fé
no Deus que promete uma terra e uma descendência. A promessa de Deus cria uma aspiração que vai pouco a pouco se realizando em meio a dificuldades e conflitos. A missão de Israel é anunciar e testemunhar o caminho que leva a humanidade a descobrir e viver o projeto de Deus. Ter Deus como único Senhor, conviver com as pessoas na fraternidade e repartir as coisas criadas que Deus deu a todos. Os capítulos 37 a 50 apresenta a história de Javé, preparando já o relato do livro do Êxodo, onde se apresenta a mais grandiosa ação de Deus entre os homens. A libertação de um povo da escravidão. Dos temas ajuntarão o leitor a compreender melhor o livro do Gênesis. Primeiro, o bem e o mal. Tudo o que Deus cria é bom. Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. O mal entra no mundo através da autossuficiência do homem. Gênesis capítulo 3. E se desenvolve e cresce até afogar o mundo, salvando-se apenas uma família. Gênesis capítulo 4 ao capítulo 11. Com Abraão, inicias uma nova etapa em que o bem vai superando o mal, até que, por fim e através do próprio mal, Deus realiza o bem, que é a vida. Gênesis capítulo 12 ao capítulo 50. Segundo, a fraternidade. Através de um fratricídio, a fraternidade é rompida. Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Desvirtuando o projeto de Deus para os homens. Com isso, abre-se as portas para a vingança sem fim. Gênesis capítulo 4, versículo 17 ao 24. A dominação. Gênesis capítulo 6, verso do 1 ao 4. A desconfiança. Gênesis capítulo 12, verso do 10 ao 20. Capítulo 20, verso do 1 ao 18. A falta de hospitalidade. Gênesis capítulo 19, versículo do 1 ao 29. A concorrência desleal. Gênesis capítulo 25, versículo do 29 ao 34. Que gera o medo do irmão. Gênesis capítulo 32, versículo 4
ao 22. A exploração e a escravidão. Gênesis capítulo 31, versículo do 1 ao 42. Capítulo 37, versículo do 12 ao 37. Para essa humanidade ferida, Deus repropõe a restauração da fraternidade através de uma comunidade que será bênção para todos os povos. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 13. Desse modo, o homem deixará de ser egoísta. Gênesis capítulo 13, versículo do 1 ao 18. Aprenderá a perdoar. Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 33. Capítulo 33, versículo do 1 ao 11. E a deixar suas próprias seguranças. Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 19. Para viver de novo a fraternidade. Gênesis capítulo 45, versículo do 1 ao 15. Só assim os oprimidos poderão lutar contra a exploração e opressão, formando uma sociedade justa na qual haja liberdade e vida para todos. Livro do Êxodo. Tá aí essa mensagem, né? Essa introdução do Gênesis na página 13, né? Que a Bíblia da Pastoral ela vem trazendo para a igreja algo de um resumo, né, do livro do Gênesis. Está resumido nessa página 13, né? Aí a gente vai virar a página e no próximo vídeo a gente vai iniciar a leitura da criação. E em nome de Jesus, a gente acabou de ver, né, a origem, vida e história. Introdução, Gênesis significa o nascimento, né? Gênesis significa nascimento. Ou seja, é como se uma criança estivesse nascendo. Na verdade, a criança nasceu. E quando a gente começar a ler o livro de Gênesis, a gente vai entender o nascimento do livro do Gênesis, que significa origem, né? Significa início, significa começo de todas as coisas. Oh, aleluia. Significa o início da criação do mamão. Da manga. Aqui, ó. Manga. É, lá no início, no livro do Gênesis. Batata, né? Batata, deixa eu pegar aqui a batata. Batata, aqui, ó. Oh, glória! O homem, né? O homem, imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas perguntam, irmão Cícero, será que o nosso pai Adão, ele tinha barba? Né? Será que ele cresceu a barba? Será que é a barba dele? Com certeza. Né? Quando ele era mais novo, não tinha. Mas ela foi crescendo. Né? Ela foi crescendo, o corpo dele foi amadurecendo mais. Na verdade, Adão ele foi criado jovem. Né? Adão foi criado jovem. Eva foi criada adolescente. Né? Foi criados adolescentes, os dois. Né? Mas com um corpo maduro. Nesses, eles foi crescendo, eles foi criado a adolescentes, né? Porque Deus criou assim, já com sabedoria, já com inteligência, né? Deus criou Adão já com inteligência. Deus não criou Adão velho. Deus ele criou um Adão jovem, só que o corpo dele foi desenvolvendo. E assim, né? Fique na graça do Senhor, fique na paz, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo com o primeiro capítulo de Gênesis. Amém? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.